Olá, mgmdigital.com.br e mais um podcast MGM. Natural de Pindamonhangaba, poeta, contista, letrista, ator, diretor e dramaturgo. Foi o presidente das seguintes instituições: Academia Pindamonhangabense de Letras, ex-presidente da Associação Cultural COTEP, ex-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, fundador e ex-presidente da CIA Cadê Otelo, idealizador do Fest Poema, dirigiu também em parceria com outras companhias, como a companhia O Estúdio Educadança, da diretora e coreógrafa Alessandra Rodrigues. Também fez espetáculos com essa companhia, por exemplo, O Pássaro do Tempo e O Povo Sabedor. Criou o grupo Teatro Ione e em parceria também dirigiu grupos teatrais como a CIA Anti-Horário de Teatro. Como dramaturgo também montou espetáculos como A Barca do Inferno e Apocalipse, do grupo Cadê Otelo. Também, junto com a companhia Educadança, fez outros trabalhos voltados a dança-teatro. Na companhia Teatro Ione fez a Flauta Mágica e o seu último trabalho, virtual, em plena pandemia, Medeia em Faces. Eu não vou falar mais do currículo, porque vocês estão sabendo quem é. Pelo menos o meio teatral conhece. Um dos mestres do teatro em Pindamonhangaba. Assim posso dizer. Roberto, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo jóia. Roberto, conta pra gente um pouco dessa sua história com o teatro. Bem, André, na verdade eu não comecei assim direto no teatro. Eu comecei já desde moleque, desde adolescente, já me envolvi, me interessava muito a arte, gostava muito de esporte como todo garoto, mas a arte é o que me movimentava mesmo. Naquela época eu comecei fui pela música. Então, né, eu sou da época dos festivais, a gente compunha, participava de festivais em várias cidades por aí. E por eu escrever, fazer as letras das músicas e tudo mais, eu acabei me enveredando também na literatura. Então, eu descobri o teatro realmente, eu já era adulto. Eu já tinha tido uma experiência de vida e tudo mais. E quando eu comecei a fazer teatro eu comecei, na verdade, lá na Alcan. Eu era funcionário da Alcan e me apresentaram o teatro. Eu fui fazer o teatro e eu descobri que o teatro é tudo, é todas as artes nele. Então isso me levou a me fixar no teatro, porque todo tipo de arte a gente encaixa ali. Então eu acabei fazendo. Aí o Roberto se apaixona pela essa artes cênicas, né, vamos dizer assim, né, pelas artes cênicas, e vai procurar um grupo. Como é que funcionou isso aí? Como é que você vai para os profissionais? Então, veja só, como eu falei, eu fui apresentado o teatro na Alcan, onde eu trabalhava. A gente fazia peça de segurança do trabalho, aquela coisa. E logo em seguida eu descobri, alguns amigos me levaram para fazer teatro com o Edson Sanfil no Testando o Texto. Então a gente começou, isso foi inclusive a retomada do movimento teatral da cidade. Nesse momento, eu descobri e parti por aí. A gente fez o Ganarelo, que foi um sucesso, e criamos o Cadê Otelo? Criou a Barca, criou o Apocalipse, etc. Foi bom você citar Esganarelo. Esganarelo, quem viu sabe o que foi Esganarelo, né, Roberto? Uma obra de arte, algo fora do normal. Esganarelo, na época, ganhou os festivais também. Ganhou o Fest, né? Ganhou todos os festivais. Deve ter ganhado até outros festivais que a gente não sabia. Mas Esganarelo foi o berço do processo pro Cadê Otelo? Foi. Então, nesse momento que a gente estava fazendo o Esganarelo, quando chegou o momento que a gente achou que já estava concluído o processo todo o Edson tinha outros objetivos, outras pessoas, mas as pessoas que tinham começado o teatro, porque na verdade ainda tinha adormecido o movimento teatral. Então, essa retomada com o Esganarelo, ele trouxe
várias pessoas que começaram a fazer, inclusive Marcelo Dene, que é uma pessoa muito conhecida na cidade, ele foi convidado para fazer a parte visual, cenografia e figurino, e acabou caindo na cena. E ele fez maravilhosamente, foi um personagem que roubou cena, foi muito maravilhoso. Então a gente entrou praticamente naquele momento. E dali a gente falou, não, nós queremos continuar a fazer teatro. Nós queremos, então a gente criou, aí estava todo mundo, as pessoas ali, a gente criou o Cadê Otelo? E com a ideia de fazer a Barca do Inferno. E o interessante é que o Cadê Otelo, né? Eu era fã, tentar comprar o ingresso, assistir as coisas do Cadê Otelo, porque eu participava de um outro movimento bem mais simples, que era um grupo, que eu nem vou me lembrar o nome agora, mas fazendo uma peça até pequena, né? Então, e a gente vislumbrava um dia chegar no Cadê Otelo, né? Porque o Cadê Otelo era uma estrutura artística de elenco, produção, né? E o Cadê Otelo, com o processo da Barca do Inferno, ele se projeta para o Brasil, né? Conta um pouco desse momento de construir a Barca do Inferno e construir o Cadê Otelo também. Exatamente. Nesse movimento, a gente, na verdade, embora a gente tivesse feito janela, a gente era cru, a gente era verde ainda, mas a Barca do Inferno foi alguma coisa assim, estratosférica para a gente, e ele acabou realmente, isso que você falou aí, de você se interessar por teatro, por causa disso, isso aconteceu, talvez tenha sido assim o detonador do movimento teatral na cidade. Com certeza, com certeza. Porque todo mundo queria fazer teatro por conta daquilo, porque o Cadê Otelo, a Barca do Inferno, ela até por ter vencido o Mapa Cultural Paulista, que quem não conhece, é um movimento que mapeia toda a cultura do estado de São Paulo, envolve mais de 600 cidades e tudo mais, e a gente acabou ganhando na modalidade teatro. Isso nos levou a ser modelo para o estado de São Paulo, e a gente acabou sendo levado pela Secretaria de Estado da Cultura, na época eu lembro dele, é o Marcos Mendonça. Marcos Mendonça. Marcos Mendonça. Então, naquela época, Marcos Mendonça, ele inclusive usava o Cadê Otelo como modelo de teatro amador do estado de São Paulo. Era para a gente ficar sabendo depois por boca das pessoas da própria secretaria. E a gente foi, inclusive, por ter vencido o mapa cultural, representar São Paulo no Festival Brasileiro de Teatro. O Festival Brasileiro envolvia todos os estados do país, onde cada estado selecionou o seu representante, e nós fomos passando por fases até chegamos em Erechim, onde aconteceu a final desse evento. E a gente ganhou também. Então a gente teve assim, um período de mais de 3 anos e meio com a Barca do Inferno, e a gente pode dizer que isso que você falou foi o maior legado que foi as pessoas terem se espelhado no Cadê Otelo, por causa da Barca, para fazer teatro. Então isso foi um grande legado que a gente acha que a gente deixou. E é muito legal, porque nesse momento eu lembro bem que o Cadê Otelo, ele dominava a cena teatral, não só de Pinda, mas, como você disse, do estado, e era muito forte essa fixação no Vale do Paraíba. Mas o que era interessante é que todo mundo, você vê como é que é legal essa coisa de ter o espelhamento, de ter aquilo que todo mundo olha. O nível dos outros grupos subiram demais. Você vê que os níveis eram tinha uma excelência geral, né? Porque todo mundo queria buscar aquela excelência do Cadê Otelo, então todo mundo ensaiava certinho, buscava fazer uma direção de arte boa, para vir, e até o próprio festival, né? Porque o próprio festival, por reunir a comunidade teatral, essa comunidade toda, o resto dos outros selecionados do festival também vinham, nós vamos enfrentar o Cadê Otelo lá. É melhor se preparar. Eu acho que até essa questão do enfrentar, eu acho que ficava em segundo plano, André. Porque é o seguinte, as pessoas tinham um parâmetro, o que eles tinham de visão, como a maior parte já tinha
se interessado pelo teatro a partir de ter visto a Barca. Então, o nível que eles tinham visto era o que era natural. Se tivesse feito esse teatrinho mais moderno, mais modesto, etc., eles teriam feito aquele modelo, mas não era. O modelo que foi o modelo... Então, os grupos, tanto é que um grupo que surgiu disso, por conta disso, por exemplo, o Controvérsia, ganhou também um mapa cultural, e foi um grupo que está nativo até hoje, e é um grupo forte. Então, começou com um parâmetro significativo, daí todo mundo continuou buscando isso, pelo menos. Eu me lembro bem, não foi na época, foi um pouco depois, talvez tenha sido até alguns anos depois. Peças como Santo Inquérito, né? O Santo Inquérito, que também era uma peça de nível muito alto, né? Também venceu o mapa cultural. Então, também chegamos lá, eu também participei. Você também participou. Participei dessa pedra também. Mas não era o Cadê Otelo? Não era o Cadê Otelo, era o Teatrando, que era um fruto disso aí. Teatrando, isso também mesmo. Fruto desse movimento que cresceu na cidade, pela qualidade do teatro. Do teatro. Porque os grupos sempre se preparavam os trabalhos para fazer com qualidade. Não tinha parâmetro pequeno, baixo, interesse pequeno. Então eles enxergavam, ninguém queria fazer teatrinho, todo mundo queria fazer teatro de qualidade. E isso levou muito, como a gente ouvia, o Cabo Fest, onde vinha tanta gente, os jurados de peso, jurado de qualidade, reconhecido no país inteiro, e falava, Pinda, capital do teatro do Vale do Paraíba. É por conta disso, porque os grupos... E é fantástico, porque o nível do próprio Fest sempre teve jurados muito bons, né? Teve até festivais que veio atores, né? De novela, né? Do Teatro de São Paulo, vinha esse pessoal pesado, né? Eu me lembro, eu não vou lembrar o nome do jurado, mas tinha um jurado que estava nativa, fazendo uma novela até, na época. Era um nível muito alto, um padrão muito bom da expressão cênica na cidade, né? Roberto, agora vamos lá. Tudo isso tinha muito dinheiro para fazer ou tinha muita vontade? Sobrava vontade e faltava dinheiro. Mas a criatividade é que fazia com que... Isso é bom. Tem um lado positivo, porque eu acho que se tivesse muito dinheiro, as pessoas não seriam tão criativas a ponto de fazer o trabalho, ter esse trabalho, essa qualidade visual, essa qualidade estética que o Teatro de Pinda tinha. Tivemos sorte de termos pessoas com uma qualidade muito acima da média, como Marcelo Dene, Fábio Mendes, Roberto Rossi, enfim, tinha muita gente, o Abibailson, então, que conseguiu fazer com que essa falta de dinheiro se transformasse em qualidade de criatividade. Legal, muito legal, porque era muito bonito, né, Roberto? Sim, com certeza. Muito bonito, não só a parte... não só a construção do roteiro, estética, dramaturgia, tudo é muito bom. Agora me conta aí, você é o responsável pela caneta, né? Sempre foi o dramaturgo dessas... Você que deu origem à história aí, né? As peças, assim, né? As adaptações, né? Então, eu já tinha mais essa veia literária, escrevi, mas... por exemplo, a Barca, ela não foi escrita por mim, ela foi escrita por nós. Então cada um participava, depois a gente juntava e fazia e dava a redação final. Mas a criação de tudo era dos atores. Que cada um que tinha seu personagem desenvolvia, como a gente fez uma adaptação livre do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, a gente a proposta era essa mesmo, a proposta era de que, na época, quem começou esse movimento da Barca do Inferno foi um professor de São Paulo, Joaquim Gama, o Kim. A técnica que ele queria usar era essa, de que os atores recriassem o texto. E foi assim nós fizemos. Depois juntava tudo e a gente botava no papel e virou o que a gente fez. Então, o Apocalipse ele já teve uma história de produção diferente da Barca.
Barca a gente se apropriou de materiais e recriamos coisas. O Apocalipse, a gente já, por conta de a Barca ter feito a história que fez, a gente teve que ter patrocínios interessantes. Fizemos o cenário, um cenário que era bem grandioso. Ele era uma estrutura metálica, com um palco com madeiramento de naval, bem grande mesmo, uma arquibancada. A gente viajava com um ônibus para o elenco e um caminhão para o cenário figurino. E tinha que ser um caminhão mesmo, um caminhão truque, porque senão não caberia. Era bastante coisa. Então, isso aí nós tivemos apoio da Alcan, de outras empresas que forneceram menos, mas principalmente o material da Alcan, que foi assim, eles forneceram o valor que a gente precisava para complementar todo o figurino. A gente mandou fazer coisas, mandou fazer com o Luiz Rossi em São Paulo. O Luiz Rossi era responsável por a construção de figurino em São Paulo, de grandes grupos e tudo mais. E a gente teve essa história diferente na produção, porque tinha mais recursos. Então, o Marcelo, que era o criador maior, ele, embora a gente tivesse, como eu falei, várias outras pessoas talentosas que compunham esse grupo, Marcelo viajou à vontade. Assim, um dia, o Marcelo Dene estava no Ceará, fazendo um trabalho lá, e me ligou à noite. Roberto, eu já descobri o que a gente pode fazer depois da Barca. Eu falei, o quê? Ele falou, o Apocalipse. Eu falei, o Apocalipse da Bíblia? Ele falou, é. Bom, a gente sabia que o Marcelo tinha essa formação religiosa, que todo mundo sabia, tinha gente até que achava que ele era ateu, mas ele não era ateu não. Ele até tinha um certo respeito, mas ele não aceitava esses dogmas da religião, essas imposições, etc. Isso que ele era uma pessoa assim, mais libertária, mais livre. Ele não aceitava essas coisas. Mas então, quando ele falou, eu falei, tá. Por uma incrível coincidência, eu estava naquele momento lendo o Apocalipse da Bíblia com essa intenção. Porque o Apocalipse é muito rico, ele é muito grandioso, ele é cinematográfico, Então, quando eu já enxerguei o que o Marcelo tinha enxergado, porque eu sabia que ele também estava olhando desse lado. E foi aí que começou a Barca. Então, começamos a trabalhar antes, tivemos um envolvimento mais preparado. A gente não tinha terminado a Barca ainda, a gente começou a preparar o Apocalipse. Foi assim, mais ou menos, que aconteceu. Legal. Alberto, dentro do processo do Apocalipse, os retornos foram maior ou foram paralelos ao da Barca, em termos de abrangência, público, mídia, o retorno também para o elenco, em termos de crescimento, né, de interpretação, de conhecimento da arte cênica? Olha, a Barca, ela foi mais pop, a Barca foi mais público, ela chegou mais próxima, ela atingia todas as classes de entendimento de arte. Então, diferentemente, o Apocalipse não. Ele já foi mais denso, mais fechado, mais para um público mais, não diria seleto, mas diria um público mais interessado. Então, tinha um viés diferente da Barca. Teve um público tão bom quanto da Barca por apresentação, embora o tempo foi bem menor. O tempo de apresentação foi... A Barca nós ficamos mais de 3 anos e meio e o Apocalipse nós ficamos perto de 2 anos. Então, ele foi diferente. O público era outro, a repercussão era outra. Embora a gente tenha conseguido, até por conta da qualidade daquilo que estava sendo visto, tinha um retorno muito significativo, tanto das questões de avaliação técnica,
quanto o público que ia assistir, que ia lá para assistir. Legal. Roberto, aí Pinda foi se modificando, foi crescendo, foi evoluindo dentro desse cenário, dessa história toda. Hoje, né? Hoje a gente está aí, né? Com a pandemia, né? Tudo fechado, todo mundo em casa. E o teatro, né? As atividades, o mundo, né? O mundo teatral, o mundo do espetáculo foi uma bomba, né? Caiu, tum! Como é que você avaliou quando chegou a pandemia? Fica em casa. Então, aquele primeiro impacto, todo mundo... E agora? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Aliás, o que se enxergava como... era isso. Não dá para fazer mais nada. Vamos ficar aqui, não sabe mesmo. No princípio, aquela coisa, daqui a uns meses passa, e foi prorrogando, e passou o ano, e a gente continuou... Mas as pessoas, principalmente o artista, eles não se acomodam com as coisas simplesmente. O povo é resiliente, o povo é criativo, e o artista muito mais. Aliás, o artista já é, por natureza, essa questão de criação tem que ser o fator que prepondere nisso tudo. Então, de repente, essa pandemia vai passar. Com certeza, um dia ela vai se encerrar, mas eu tenho certeza, e não é uma opinião minha, eu sei que essa opinião deve ser meio bem geral, de que nada vai ser como antes. Ou seja, vão ficar coisas que estão sendo criadas hoje e que vão continuar. Lógico, hoje nós estamos num processo de descoberta, então está gente descobrindo coisas de um jeito, de outro, enfim, mas ninguém está parado, principalmente o artista. Ele está buscando, está traçando e construindo caminhos diferentes e coisas que com certeza vão continuar. Eu tenho principalmente a questão da audiovisual, que ela está se incorporando e ela está casando muito bem com a arte de modo geral. Aliás, eu acho que hoje o audiovisual é o grande responsável pela possibilidade da arte estar existindo, estar sendo mostrada. Porque, lógico, a gente não escreve, um autor não quer escrever uma obra para guardar na gaveta dele e ele de vez em quando vai lá e abrir. Não é isso. A necessidade de produzir a arte é participar, é de mostrar, é ter a opinião, e a visão e a opinião de outras pessoas. O artista não faz para ele só, ele faz para o mundo. Peraí, Alberto, só um minutinho agora. Eu vou fazer uma coisa aqui. Vou fazer uma pergunta e eu volto. Fazer uma pergunta. Aí, vamos lá. Roberto, dentro desse mesmo tema, vocês vinham num trabalho com o Instituto IA3 do Medeia. Como é que fica vocês vindo preparando todo um projeto para o palco, para o público presencial, de repente, pandemia? Conta essa história aí, porque foi uma história bem legal, né? Foi bem legal. Porque é o seguinte, quando se montou a Medeia em Faces no IA3, a gente começou realmente presencial. Foi feito, a gente apresentou, viajou, participou de festivais e de repente aconteceu. E o primeiro pensamento vamos guardar na gaveta, quem sabe um dia. Mas não, a gente falou, poxa, peraí. E começou a aparecer a oportunidade de fazer coisa diferente. Então a gente começou a descobrir uma forma de fazer, de encaixar isso com o audiovisual. E eu acho que a gente estava num caminho muito bom. Um caminho, a MGM participou disso, diria que foi um dos grandes responsáveis para a gente achar esse caminho legal. E a gente começou a mostrar uma forma
muito interessante de fazer teatro, não teatro-cinema, mas teatro, e mostrando só que em questão, mostrando no momento que está acontecendo e com características de teatro. Ficou muito interessante e sem recursos assim estratosféricos. Nada de recursos absurdos. Nós usamos câmeras de celular, usamos, lógico, o equipamento da MGM bacana, tudo mais, mas câmeras de celulares, enfim, numa estação de trem, e ficou, acho que se a gente perseguir esse caminho, vai chegar num ponto muito interessante. Lógico que com todos os cuidados sanitários, tudo, o resultado que a gente viu no Medeia foi de quase mais de 1.000 pessoas procurando ingresso. O que, se fosse talvez no COTEP, lógico, o COTEP teria que fazer muitas apresentações para atingir esse número, né? Com toda certeza. Então, a grandeza do que está acontecendo que eu acredito que vai permanecer. Vai permanecer por quê? Porque hoje, de repente, você consegue apresentar isso para o Brasil inteiro. Você consegue, nós tivemos resposta de pessoas, tanto do Nordeste quanto do Sul. Então, é uma possibilidade muito importante, muito significativa mesmo. Então, eu acho que isso é que não vai deixar com que a coisa se... terminou, vamos guardar na gaveta e vamos começar de novo. Não isso vai permanecer. Eu tenho assim, muita certeza disso aí, por conta dessa possibilidade de você apresentar isso até fora de repente, porque... A internet é para o mundo, né? O mundo todo está aberto para isso. Então, as coisas vão evoluir, as coisas vão crescer. E já existe um caminho. Então, esse caminho mostrou que ele é fértil e ele é interessante. Obrigado, Alberto. Esse foi o MGM Digital de hoje. Ou melhor, o podcast MGM Digital de hoje. Olha, nos ajude aí, se inscrevam no canal do YouTube, curtam a página no Facebook, né? Dá um like lá no YouTube também e venha participar com a gente. A cada dia uma nova entrevista, um novo bate-papo. Se quiser enviar perguntas, depois nós enviamos as perguntas para os entrevistados também, para que eles possam entrar em contato com vocês sobre novos grupos de teatro, no caso do Alberto, ou sobre outros assuntos também. Muito obrigado, Alberto, pela presença. Estamos aí. Legal, Alberto. Você acha que ele falou tudo? Tudo não, né? Não. Mas falou um pouco. Teve a sequência? Teve sequência. mgmdigital.com.br, compromisso com a verdade.